dia a todos. É um prazer ter vocês aqui em mais uma sessão do Amerivox, o nosso grupo de prática em que a gente promove esse espaço de prática para que todos possam melhorar suas habilidades, incluir uma nova língua na sua combinação, enfim, poder praticar num espaço seguro. A gente sempre tenta ter palestrantes reais, por assim dizer, e hoje justamente é o caso. Então, por exemplo, a gente tem aqui a nossa convidada de hoje, Paula Castro. Eh, a Paula é uma amiga de bastante tempo, aí aceitou gentilmente o convite para poder, estar aqui conosco, né. Só vou pedir para as pessoas fecharem o vídeo, deixar só a Paula. Então, gente, de novo, bom dia. Aqui temos conosco hoje Paula Castro, a nossa convidada para falar na sessão de português sobre o tema diversidade e inclusão. A Paula, ela é executiva sênior de negócios, com experiência reconhecida em áreas como operações de manufatura, sustentabilidade, segurança do trabalho, saúde, meio ambiente, qualidade. Ela tem mais de 24 anos de experiência trabalhando em multinacionais, nos setores de bens de consumo, área agrícola, farmacêutica, e já teve várias funções de liderança regional e global nessas empresas. Ela também tem uma experiência internacional na liderança de projetos com equipes de vários países por conta do trabalho nessas multinacionais como Unilever, Reckitt Benckiser, Avon, Monsanto, Bayer, enfim. Ela é formada em engenharia ambiental e depois fez pós-graduação em segurança do trabalho, qualidade, produtividade. Então, Paula, de novo, obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui para poder apresentar e dividir conosco a sua perspectiva sobre diversidade aí no mundo corporativo. Então, a palavra é tua. Obrigada, Dani. Espero que todos estejam me escutando bem. Agradeço demais o convite. Dani, sim, nos conhecemos há muitos anos. Acho que Dani também me viu em alguns dos meus vários papéis, né, nessas empresas pelas quais eu já trabalhei e passei. Vou falar um pouquinho mais sobre isso. Ela me chamou aqui de especialista em palestra. Eu vi o canal, acho super legal o projeto. Longe de mim ser a especialista no tema de diversidade, equidade e inclusão. Eu acho que esse é um tema muitíssimo amplo, também bastante complexo, e o que eu vou trazer aqui e compartilhar com vocês é nada mais, nada menos do que a experiência de uma mulher branca, cis, que trabalha em ambientes industriais, ou seja, ambientes que a gente conhece, são ainda majoritariamente masculinizados. E o que isso traz, e trouxe para mim no passado e ainda traz, né, como desafios, como dificuldades, como dores, as coisas. O mundo não é cor-de-rosa, né? A vida não é um moranguinho. Então, sim, apesar de reconhecer com 24 anos de carreira de que quando eu comecei a trabalhar na indústria, o ambiente era diferente. E quando eu olho hoje, há espaços mais seguros para se tocar, né, nesses temas, isso não significa dizer que o caminho para as mulheres, e mais difícil é ainda quando a gente cruza outros recortes, né, outros marcadores sociais, como mulheres negras, mulheres trans. Esse desafio é ainda maior, e eu diria que nesses casos a gente ainda caminha a passos, de crianças, né, o famoso baby steps. Então eu vou compartilhar um pouquinho aqui comigo a minha história. Vou compartilhar rapidamente aqui a minha tela. É um material que eu espero não canse ninguém, são slides simplesmente de apoio para ajudar a guiar aqui a nossa conversa de hoje. Vou colocar aqui em apresentação, assim fica mais fácil e visual. Então, o tema que eu trouxe aqui para esse bate-papo é experiência e aprendizado, né? As minhas experiências e o meu aprendizado que eu sigo aprendendo quando a gente fala sobre equidade de gênero em espaços corporativos, e especialmente nos espaços industriais, que é onde a minha experiência está mais, eu diria, reforçada. A agenda que eu trouxe aqui, propus para o nosso dia de hoje é contar um pouco sobre a minha história. Esse não é um slide narcisista, então eu falo, como eu disse, de um lugar, de uma mulher que começou a vida profissional já dentro de uma
fábrica, né, de uma planta, de um site de manufatura. Vou falar um pouquinho sobre estatísticas e aqui eu trago um estudo, há diversos estudos na área de diversidade, equidade e inclusão, e números mesmo. Eu trouxe um deles. Não, o link não está na apresentação, mas sem dúvida eu compartilho depois com a Dani, se alguém tiver curiosidade de entrar mais fundo nesse estudo, tem muita informação interessante, além de outros links e outros sites de profissionais que se aprofundam muito mais no tema. Vou falar sobre as minhas dores, né? O que eu vivi, algumas das experiências que eu tive, uma delas bastante recente. Ontem, inclusive, eu revisava essa apresentação e me lembrei de uma dessas histórias e falei, acho que faz todo sentido compartilhar com esse grupo hoje. E no final, que lições que eu aprendi, mas que eu sigo aprendendo, porque essa não é uma jornada com linha de chegada, né? Eu diria. Então vamos lá. Quem sou eu, né? Dani falou um pouquinho aqui sobre a minha formação e a minha experiência. É, não existe nenhuma publicidade aqui nesse slide, nenhum merchan. Essas empresas não estão me pagando para estar aqui hoje, mas eu achei importante trazer, né, a logomarca, né, a identidade institucional dessas empresas, porque talvez vocês conheçam, se não todas, algumas delas. E são empresas globais, empresas multinacionais, de grande porte, algumas delas líderes no setor que operam. E o que eu quero dizer com isso? Que isso não significa que o espaço e que o caminho nessas organizações sejam mais fáceis. Né? Ou por estar numa organização global, capital aberto, a conversa de diversidade, equidade e inclusão seja um caminho mais gostoso de atravessar. Eu estou agora numa dessas empresas, na Kemi, que é uma empresa americana de capital fechado, e tem sido interessante viver e ser mulher trabalhando de novo numa indústria, porque a minha posição e a minha função atual nessa empresa é liderar as operações de manufatura dessa organização para a América do Sul. E eu me deparo ainda com questões bastante básicas, né, quando a gente fala de equidade de gênero. E aqui eu estou trazendo um dos recortes, né, há muitos outros. Então é só para vocês terem uma ideia de, não é porque eu estou falando, porque eu já tenha trabalhado em empresas muito reconhecidas, que o caminho tenha sido mais fácil. E se não é fácil para quem está nessas multinacionais, imaginem para quem está em empresas diferentes, né? De menor e menor tamanho, ou de capital fechado, ou assim vai. Além de falar sobre a minha experiência profissional, acho que é importante falar de onde eu venho, como o nascimento, porque isso também influencia em quem eu sou hoje e como a minha educação e de onde eu nasci, de onde eu venho, me ajudaram a forjar a pessoa e a profissional que eu sou hoje. Então, eu sou filha, de uma professora de história, tenho duas irmãs, então somos uma casa, fomos durante muito tempo uma casa de quatro mulheres. Tenho uma irmã gêmea comigo e uma irmã mais velha. E eu falo que isso era uma casa de quatro mulheres porque minha mãe se separou do meu pai biológico, muito cedo, e eu me vi, assim como, obviamente, a minha mãe se viu muito cedo, criando três mulheres no mundo que ainda é um mundo muito machista e perigoso, né, sobre várias dimensões. Mas essa não é uma história triste, né? Isso não é um conto. É só para dizer que desde muito cedo a minha mãe nos ensinava, seja através do exemplo que ela mesma trazia para a vida dela, ou em falas bastante intencionais e objetivas, de que ela esperava e encorajava que as filhas dela, como mulheres, se preparassem para serem independentes. Que sonhar grande era mais do que possível, era uma obrigação para todos nós, para todas nós. Mas que mais do que ter um sonho grande, audacioso e ousado, a gente precisava estar preparada para tomar decisões difíceis ao longo da vida, ter um bom planejamento e tomar decisões difíceis. E acho que essa independência que ela trazia na fala dela, ser independente, vai para além da independência financeira. Era uma independência muito mais ampla, ser dona da minha própria história, né, da trajetória que eu quisesse construir, tomar as minhas decisões na vida, sem depender, né, de uma outra pessoa. E a gente fala, a gente sabe, história do patriarcado, a figura feminina, na forma como ela foi desenhada, não era necessariamente para ser
uma grande profissional de destaque, executiva e tudo mais. A nós nos cabia um papel bem mais simples. E eu nunca quis esse papel. Né? Eu não sou mãe, a maternidade nunca foi um desejo, um plano na minha vida. E desde muito cedo eu queria trabalhar. Né? Eu queria começar a construir essa tal independência. E eu entro para uma empresa, para uma indústria, já uma grande indústria, né, de bens de consumo, que é a Unilever. Durante esse caminho, eu tive a oportunidade de cruzar com pessoas que, talvez antes mesmo da gente falar de diversidade, equidade e inclusão, eh, já sabiam da importância sobre disso e respeitavam, né, o espaço das mulheres. Mas, obviamente, que o espaço ainda estava muito desenhado e limitado a subcargos, não necessariamente posições de liderança. Como construir esse espaço, como abrir caminho para isso, foi muito de contar, obviamente, com aliados, né? E naquele momento eram aliados mais homens do que mulheres, porque não se via, eu não via muitas mulheres ocupando cargos de liderança, então em quem eu me inspiraria, que tipo de representação eu encontrava nesses espaços, mas de identificar poucos aliados, mas poucos mais comprometidos, eu diria, né? Aliados na causa. Então, comecei a minha história profissional nesse caminho. E quando a gente olha para a estatística, para o que é estudo e informação hoje, eu comentei no começo que esse é apenas um dos estudos feitos sobre o assunto, há diversos outros. Fica muito claro, a gente talvez nem precise mais fazer estatística ou pesquisa sobre isso para entender que há um reconhecimento global além daqui no Brasil, que é de onde eu falo, de que trazer diversidade de gênero traz lucratividade. Né, traz inovação. Você ter diversidade de gênero, assim como outros marcadores sociais, traz a oportunidade para as empresas de trazer perspectivas diferentes, né, trazer formas de liderança diferente. E eu não acredito que lideranças femininas sejam lideranças única e exclusivamente de cuidado, de carisma, né? Há muita associação de novo à figura feminina como a figura materna, né? Então ela é uma boa líder porque ela cuida do seu time como se fossem seus filhos. Começa que eu nem mãe sou. Então essa nunca foi a minha crença, né? Eu não vou para o trabalho e encontro lá crianças, né, que precisam ser cuidadas. Eu encontro lá profissionais que têm os seus objetivos, sejam eles profissionais ou não, e era aquele ambiente que eu tinha, né, que eu encarava. O que não significava dizer, obviamente, falta de respeito. Então, encontrar a minha forma de liderar sem perder a minha identidade, sem perder o. Sim, eu sou uma mulher, sim, eu sou feminina e cuidadosa em alguns aspectos, mas isso não faz de mim uma liderança fofa, uma liderança frágil. Eu nunca quis ocupar esse lugar de fragilidade. Apesar de que o figura feminina traz, né, ainda traz um olhar de cuidado, de fragilidade, de vulnerabilidade. Então, esse estudo fala, né, traz em diversas dimensões a importância sobre isso e, pasmem, né, a gente ainda vê, eu diria não tanto pasmem, acho que fica óbvio que isso ainda existe, mas a declaração dessa pesquisa feita em mais de 50 países, de mulheres que sim estão em posições e cargos de liderança, é que muitas delas, como vocês veem aqui, mais de 60% ou 80% no Brasil, sofreram, né, discriminação ou preconceito por serem mulheres nos últimos 3 anos. Né? Se essa pesquisa fosse feita hoje, essa aqui é de 2023, a gente sabe que o retrato não seria muito diferente. Agora, que tipo de preconceito? Se a gente fala tanto de sustentabilidade, de ESG, uma outra sigla que vem bastante forte já há alguns anos, e que um dos seus pilares, quando a gente fala de social, e de governança, toca muito sobre diversidade, equidade e inclusão de que a gente ainda não tem, está longe de ter segurança, de que a gente vai ser avaliada, de que a gente vai ser reconhecida pelas competências que a gente traz, pela experiência que a gente traz, sem ter um filtro na nossa frente, na nossa cara, que é o filtro do gênero, que é o filtro da etnia, que é o filtro, né, muitos outros marcadores, como eu comentei. Então, ao longo da minha vida, nessa trajetória de indústria, onde eu fui construindo o meu espaço, eu mesma questionava a minha competência. Né? Eu, por diversas vezes na minha trajetória,
o síndrome de impostor, de eu sou realmente boa, eu estou sendo reconhecida e talvez assumindo um cargo, mas eu não sei se eu sou tão boa assim. Ser preterida, né, para cargos que eu sabia que eu estava mais preparada, que eu ouvia de outros líderes que eu estava preparada para assumir, e que naturalmente um homem assumiria a posição e assumiu a posição porque era compreendido que, bom, estar à frente de uma operação de manufatura fazia mais sentido e tinha mais match se fosse um homem. Porque precisa ser mais forte, porque precisa ter rigidez, e mulheres não trazem isso normalmente na sua composição, né, de competências, sejam elas hard ou soft skills. Eu me lembro de, na minha trajetória, ser muitas vezes, quando eu tentava talvez me posicionar de forma mais assertiva, a leitura que as pessoas faziam não era de assertividade, mas de dureza. Me recordo por várias vezes de ter o rótulo, né, o estigma de, Paula Castro é brava, né? Tenham cuidado porque ela é brava. Quem é que gosta de ser chamada de brava, né? Eu sempre digo, eu não quero ser a liderança ou a figura injusta, mas eu quero ser assertiva, eu quero que as pessoas entendam, quero saber me posicionar e quero ter tranquilidade em me posicionar diante de um conflito, né, sem ter o receio de que a plateia vai simplesmente olhar para mim sob o viés de gênero e dizer: ela está emocionada, ela está mais emotiva, vamos dar um tempo, ela não está bem agora. Não, eu estou ótima. A gente está numa discussão, num conflito de ideias. Então, eu não queria, né, que de maneira nenhuma alguém fosse suavizasse a conversa comigo por me achar mais emocionada, por me achar mais emotiva. Eu comentei no começo de que ontem mesmo eu revisava esse material e um pouco do que eu tinha vivido nesses últimos 24 anos, e me lembrava de uma história recente. Eu deixei uma dessas empresas, no último ano, no final do último ano, depois de 10 anos, né, de histórias incríveis por lá, e não por uma questão de gênero, não por me sentir desvalorizada por ser mulher. Havia um outro conjunto de decisões, sendo pesadas naquele momento, mas como um exercício que eu tenho com a minha terapeuta, eu escrevi uma carta para mim, e isso foi em meados do ano passado, para tentar trazer o que passava na minha cabeça naquele momento, que como eu me sentia me preparando para me desligar de uma companhia que eu tinha sido muito feliz, mas que eu estava entendendo que aquele já não era mais o meu espaço. E eu fui ler essa carta ontem, depois de 9 meses, quase um ano depois. E outra vez, a minha carta para mim mesma começa dizendo que aquilo que eu estava vivendo me fazia questionar quão competente eu era, de que talvez eu não fosse tanto assim, de que na minha história eu tinha decidido que eu não queria ser mãe, de que o trabalho para mim sempre foi um catalisador de conquistas, de liberdade, de felicidade, e que de repente eu questionava, inclusive, se eu era uma boa profissional. Eu sou uma mulher de 43 anos. Eu questionei a minha competência, a minha história, a minha jornada de 24 anos há 9 meses atrás. Então, e eu não acho que eu esteja sozinha nessa conversa, né? Quando eu conheço e divido a minha história com outras mulheres que eu reconheço como potência, como mulheres extraordinárias, elas também vivem, né, dificuldades muito parecidas, se sentem, né, vulneráveis em muitos aspectos. Então, eu vivi isso 9 meses atrás. Então, muitas vezes a gente precisa se lembrar de quem a gente é. E uma dessas funções, a que eu ocupo hoje, traz muito essa conexão com homens, com fábrica. Então, eu hoje lidero uma operação que é 99% masculina. Eu lidero um grupo que é 99% masculino. Eu já tive em indústrias de química mais pesada, eu diria, mais perigosa do ponto de vista de risco, e eu me lembro das mulheres e das pessoas me perguntarem, né, como tinha sido para mim a experiência de liderar como mulher, que preconceitos eu havia vivido, e eu tinha dificuldade de conseguir ponderar. Mas o que será que eu vivi? Né? Será que talvez eu tenha sido tão privilegiada de que eu nunca tenha vivido um episódio de preconceito? E isso foi, obviamente, alguns anos atrás. As pessoas me perguntavam quando eu assumi a primeira liderança de uma operação de manufatura, há alguns anos. E eu tinha dificuldade de pensar e de refletir sobre os exemplos. Por quê? Porque
8, 7 anos atrás, o meu letramento sobre o que era importante pensar quando eu me colocava nesse lugar de mulher em espaços masculinos não existia, né? Eu sabia pouco. À medida que eu fui estudando, né, e pensando mais sobre isso, eu entendi, não, eu vivi muitos episódios, né, de assédio, de preterimento, como eu mesmo falei. E para mim foi importante ao longo da minha história pensar em construir alianças que fossem diversas, então não resolvia muito só me aliar a mulheres, porque eu não queria espaço de lamentação, eu queria ser força para outras mulheres, então eu queria homens, eu queria outras perspectivas que apoiassem e entendessem a relevância do assunto, estudar e me preparar para trazer repertório. Eu costumo dizer, a gente não, eu gosto de entrar, né, em algumas discussões sobre isso e não trazer sempre o óbvio, que é respeito, né, que é espaço seguro. Acho que a gente precisa ir para além disso, a gente precisa estudar sobre o assunto, investir em autoconhecimento, sem dúvida nenhuma, de quais são os meus medos e essa carta que eu escrevi para mim, né, como convite, sugestão da minha terapeuta, ela termina dizendo para mim mesmo quanto eu sim eu sou potente, do quanto sim eu estava preparada. Então, ela não foi uma carta para me trazer, né, para me levar para um lugar de tristeza ou de lamentação. Mas eu começo a carta escrevendo isso para mim e termino dizendo: você não é essa pessoa que merece ser castigada, não é essa pessoa que não tem uma história bonita. Muito pelo contrário. Escolher, obviamente, espaços que eu quero ocupar e desbravar e não esperar que alguém me diga até onde eu posso ir. E isso, mais uma vez, tem muito do reflexo de onde eu venho, de onde eu nasci e que exemplos eu tive ao longo da minha vida. E, sem dúvida nenhuma, clareza do que a gente quer viver. Eu me recordo de uma liderança que eu tinha em uma dessas indústrias, né, que eu atravessei, que eu trabalhei, que dizia que falou, olha, é mais importante do que cargo você quer ocupar, até que nível hierárquico você quer chegar, porque a gente precisa renunciar a muitas coisas nesse caminho, é ter clareza do que você quer viver para além de uma função, para além de um cargo, né, que alguma empresa vai te dar, né, e querer clareza do que quer viver é tipo de desafios eu estou disposta a encarar, que tipo de renúncias eu estou disposta a fazer na minha vida pessoal. E isso foi me ajudando. Isso não é, obviamente, crystal clear na minha cabeça, há coisas que eu ainda preciso trabalhar, mas volto no ponto do autoconhecimento, o quanto isso me ajuda a tomar melhores decisões sobre o caminho o rumo da minha carreira. Eu ainda me vejo trabalhando neste ambiente por pelo menos mais uns 15 anos, ou seja, não é algo que eu queira sair hoje. Isso significa que não é algo que me deixa doente, é um espaço que eu me vejo forte, que eu me vejo competente e que eu quero seguir sendo farol para outras mulheres, mas que certamente para mim há um limite, eu preciso entender até onde ele vai sem me machucar. E eu termino aqui compartilhando nomes de mulheres, de escritoras brasileiras, nigerianas, americanas, francesas, são algumas. Há um universo enorme de mulheres incríveis falando sobre o assunto de gênero, de feminismo, e aí sim, diversos marcadores que não só o gênero, etnia e assim por diante, que eu sempre recomendo. Alguns deles eu tenho, né, de algumas dessas mulheres, nem todas, mas certamente é uma leitura boa de cabeceira para qualquer pessoa que queira aprender e estudar um pouquinho mais. Como eu falei no começo, essa não era uma palestra de um especialista, era só um compartilhamento de experiências. E eu acho que paramos aqui até para a gente ter um pouquinho de tempo se houver perguntas ou trocas aqui com as pessoas. Ótimo, Paula, obrigada. Excelente palestra.